Olá, amigos. Então, vamos seguindo a leitura do livro Espiritismo na Arte, Leon Denis. Estamos na segunda parte. O subtítulo é A Inspiração e a Evolução da Arte e do Pensamento. E agora estamos indo para o item 46. Eu vou retomar, então, um pouquinho ali. As lições. Retomar um pouquinho do não, vamos seguir. As lições do esteta, que reproduzimos mais adiante, vão determinar os diversos caracteres da inspiração segundo os casos. Então vamos lá. Entre os homens de talento, muitos reconheceram essas influências invisíveis. Vários descrevem o estado vizinho ao do transe, em que a elaboração de uma grande obra os lança. Vários reconheceram. Outros falam da onda ardente que os penetra, do fogo que corre em suas veias e provoca uma superexcitação que centuplica suas faculdades. Às vezes procuram inutilmente resistir a essa força que os domina e os subjuga e destruiria seu envoltório caso fosse contínua. Existem os que sucumbiram a essa ação soberana e morreram prematuramente, como Rafael, na flor da idade. E aqui ele traz um pouquinho sobre Rafael. Rafael Santi ou Sanzio, pintor italiano, em Urbino, 1483, Roma, nasceu, né? E viveu até 1520. Foi arquiteto, chefe e superintendente dos edifícios na corte do Papa Júlio II e Leão X. Sua arte revela qualidades excepcionais, precisão de desenho, harmonia de linhas, colorido e delicadeza infinita. Apesar de ter morrido jovem, deixou várias obras-primas que lhe deram a reputação de o maior pintor de todos os tempos. E aí ele cita também Lamartine, descreveu esse estado de versos célebres, em versos célebres. E aí, vamos dizer assim, mas o impulso do pensamento, o instinto dos sentidos se opõe em vão. Sob o Deus, minha alma oprimida salta, se arremessa e agita o meu coração. O raio em minhas veias circula. Espantado com o fogo que me queima, eu o estimulo ao combatê-lo. E a lava do meu talento transborda em torrentes de harmonia. Que emocionante, né? Aqui então fala um pouco sobre Lamartine, Alphonse de Lamartine, poeta francês de melancolia profunda e suave, nasceu em Mâcon, 1790, em Paris, e morreu em Paris em 1869. Ficou célebre com o seu primeiro trabalho lírico, As Meditações. Entre 1820 e 1830, foi considerado mestre pela nova geração de poetas românticos. Publicou ainda as harmonias poéticas e religiosas, Jocelyn, A Queda de um Anjo, História dos Girondinos,
As Confidências, Graziella e um curso familiar de literatura. Então eu vou ler de novo o poema dele que me tocou. Mas ao impulso do pensamento, o instinto do sentido se opõe em vão. Sob o Deus, minha alma oprimida salta, se arremessa e agita meu coração. O raio em minhas veias circula, espantado com o fogo que me queima, eu o estimulo ao combatê-lo. E a lava do meu talento transborda em torrentes de harmonia. É lindo demais, não é? E aí ele fala sobre Romain Rolland. Romain, escritor francês, viveu em Clamecy, nasceu em Clamecy, 1866, e morreu em Vézelay, 1944. Autor de uma obra que exalta a ideia de uma energia sem violência. Escreveu Acima da Confusão, Danton, o 14 de Julho, Beethoven, Colas-Bregen, Jean-Christophe. A Alma Encantada recebeu o Prêmio Nobel em 1915. E aí ele fala, Romain descreve nesses termos o caso especial de Miguel Ângelo. Revue de Paris, 1906 e Carriers de la Quinzaine. A força do talento que provém de Deus, oculto, não se manifesta mais claramente senão em um homem sem vontade como Miguel Ângelo. Jamais um homem foi sua presa dessa forma. Esse talento não parecia da mesma natureza que ele. Era um conquistador que havia se lançado sobre ele e o mantinha escravizado. Sua vontade não tinha nenhum poder e quase se poderia dizer nenhum poder tinha o seu espírito e o seu coração. Era uma exaltação frenética, uma vida formidável que em um corpo e em uma alma muito fracos para contê-los. Enfim, e aí sobre o Michelangelo Buonarroti, desculpa a minha expressão, pintor, escultor, arquiteto e poeta italiano. Nasceu em Caprese, Toscana, 1475 e desencarnou em Roma, 1564. Ninguém igualou a originalidade e a força de suas concepções. Suas obras são admiradas pela diversidade e, ao mesmo tempo, que pelo caráter grandioso. Michelangelo. E então eu vou parar aqui. Já passei para o outro capítulo e não percebi. Gente, então, quando ele fala sobre Romain ali, né? Ele descreve essa inspiração desse escritor, que fala de uma energia sem violência, um poder sem a violência, que é o poder manifestado por Jesus, não é? Poder do amor, poder ao qual ele nos convidou a exercer diariamente, poder do perdão, poder do esquecimento das ofensas.
Ele nos convidou a exercer o poder de curar, o poder de amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o poder de nos amar também. Esse poder, baseado nesse poder, o poder de fazer o bem sem olhar a quem. Esse poder nos habilita para exercer o poder que o Cristo exercia, de transformar, de multiplicar o pão. Né? O poder dessa fala amorosa, o poder dessa entrega ao comando de Deus, se sujeitar ao Pai. Esse poder que ele fala, que Jesus, que é um poder sem a violência. E ele dizia para nós, Jesus nos alertava disso. Jesus criava saúde onde havia doença, abundância onde havia miséria, alegria onde havia tristeza. Olha que poder criativo desse mestre. E através das suas parábolas ele criava quadros mentais que geravam entendimento, libertação de consciências através da sua descrição das parábolas, do seu sermão, das bem-aventuranças, criando no campo mental, no inconsciente coletivo desse planeta, os traços da humanidade solar, da humanidade brilhante, da humanidade luminosa, evoluída. E ele nos disse que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequeniníssimo, nós teríamos o poder de também co-criar, também ajudar nessa criação dessa obra, fazendo até mais do que ele era capaz de fazer. Então ali Jesus fala do nosso poder criativo, transformador, o poder de sermos, como nos diz Leon Denis, um canal, um instrumento coordenado, em sintonia perfeita com a vontade divina, aqui na Terra. É muita beleza. Está nos convidando a sermos, a vivermos o nosso propósito como filhos de Deus. O sentido verdadeiro da nossa existência, o propósito da nossa existência, que é filhos de Deus. E aí, para entender o propósito, a gente tem que entender, por exemplo, uma semente de laranja. Se tu colocar na terra, e cuida e rega, vai nascer dali um pé de laranja. E eu sei quantas sementes eu coloquei na terra, mas eu não faço ideia de quantas laranjas aquela semente pode produzir. E de quantas outras laranjeiras vão ser produzidas a partir daquelas laranjas que essa laranjeira produzir. Então, nós somos sementes plantadas nessa terra, regada pela água que sacia a sede que o Cristo nos ofereceu, que é a água do Evangelho. Nós somos regados por essas inspirações que vêm dos irmãos mais evoluídos da pátria espiritual, para que esse nosso propósito germine, para que a gente floresça onde Deus nos plantou. E para que o nosso fruto, que a nossa árvore seja benéfica, dê frutos, dê sombra, para que a nossa árvore seja árvore do Cristo, atuando na terra. Então, é muito lindo. Tudo isso são inspirações que esses textos inspirados nos trazem. Eu vou interromper aqui. Depois, no próximo vídeo, eu vou retomar esse capítulo 48, esse item 48, que eu acabei invadindo no entusiasmo, mas eu acho que o entusiasmo vale, é para isso que a gente está lendo esse livro, é para a gente ir mexendo, regando a nossa semente, fazendo com que ela se desenvolva, fortaleça as nossas raízes, né? Para que a gente vá se aprumando como aquela árvore que levanta o tronco em direção ao céu, buscando a luz do alto. Então, que a gente saia desse lugar de acomodação,
aumente a nossa expectativa, elevemos o nosso objetivo em direção ao alto, em direção ao Deus, elevemos a nossa ânsia, o nosso desejo de realização, de progresso, em direção a esses amigos espirituais que nos esperam. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Um abraço, comenta aí, compartilha com quem vocês acham que está precisando acordar, fomentar o seu entusiasmo. Um abraço.